Ainda com relação ao autogoverno, vamos estudar um pouco a relação do Poder Legislativo Municipal estabelecida na Constituição Federal. De início, já trato para vocês um assunto polêmico que está previsto no artigo 29, inciso 4º, que diz respeito à fixação da quantidade de vereadores em cada município. De início, é preciso estabelecer que quem determina a quantidade de vereadores é a Constituição Federal, conforme as alíneas do inciso 4º do artigo 29. Porém, quem fixa esse número é a lei orgânica de cada município. E aqui chamo a atenção para vocês as regras que foram previstas na Constituição. O critério adotado pelo Constituinte foi justamente o critério quantitativo, ou seja, haverá determinada quantidade de vereador de acordo com o total de população de um determinado município. Só mesmo a título mesmo de visualização, para facilitar o entendimento de vocês, eu trouxe algumas alíneas que estão previstas nesse dispositivo constitucional. Mas percebam, são diversas alíneas, são diversas hipóteses de fixação de vereadores no âmbito municipal. Vamos olhar, por exemplo, a hipótese de Arcos, que conta atualmente com 40 mil habitantes. A hipótese de Arcos, ela se amolda à linha C, que diz respeito a toda vez que o município tiver mais de 30 mil habitantes até 50 mil habitantes, o município poderá fixar até 13 vereadores. Então, a lei orgânica do município que determinará essa quantidade. Lembrando que a quantidade mínima de vereadores prevista na Constituição é a que está disposta na linha A, ou seja, temos o mínimo de 9 vereadores, né, em municípios de até 15 mil habitantes. Mas, de acordo com a quantidade, né, de população, a quantidade de habitantes residentes aí, né, dentro de cada âmbito municipal, esse número irá variar. Lembrando que o patamar máximo que foi previsto na Constituição é de 55 vereadores, e isso ocorre em municípios que tenham mais de 8 milhões de habitantes, como, por exemplo, é o caso de São Paulo, capital. Pode passar, por favor. Além disso, o Constituinte ele trouxe outras regras rígidas com relação à remuneração do vereador. Como a gente sabe, o vereador ele exerce, né, um mandato eletivo durante 4 anos, não é vedada a reeleição, mas o seu subsídio ele é fixado também em uma parcela única. E a Constituição ela também estabelece um percentual de limite, de teto, que cada vereador, de acordo com o seu município, pode receber. Lembrando que também com relação aos vereadores é aplicado a regra da anterioridade ou da legislatura. Isso significa que eles não podem fixar seus subsídios para valer naquele mandato, mas apenas para o subsequente, justamente para evitar, né, que eles possam utilizar como uma forma de artimanha e aumentar em benefício próprio a sua própria remuneração. Então, o Constituinte ele estabeleceu esses limites, né, à forma de remuneração dos vereadores, já que são eles mesmos que determinam a sua forma de remuneração. O Constituinte, né, nas alíneas que seguem o inciso 6º do artigo 29, e eu peço também que vocês leiam com atenção essas alíneas, ele determinou certos percentuais com base, né, a referência é sempre o subsídio do deputado estadual. Então, vamos sempre considerar um percentual de acordo com a remuneração do deputado estadual. Por exemplo, em municípios que contenham até 10 mil habitantes, o subsídio máximo que um vereador pode receber é 20% do subsídio do deputado estadual.
Ou seja, se um deputado estadual ganha aí R$ 10.000 de subsídio, o máximo que um vereador poderia receber seriam R$ 2.000. Olha o caso de Arcos, por exemplo, que tem entre 10.000 e 50.000 habitantes. Nesse caso, o subsídio do vereador ele corresponde a 30% do subsídio do deputado estadual. O limite máximo previsto dentro da Constituição Federal é de, em casos de município com mais de 500.000 habitantes, que esse subsídio seja 75% da remuneração dos deputados estaduais. Lembrando ainda com relação à regra da anterioridade, que o vereador, o membro do legislativo, ele não pode fixar subsídio, mas não há nenhuma vedação legal para que ele possa fazer uma recomposição valendo para aquela legislatura em uma hipótese de perda inflacionária da sua remuneração. Então, em razão da perda inflacionária, é lícito, é possível haver a recomposição salarial, mas não a fixação de uma nova remuneração. Entendidos? Pode passar, por favor. Além disso, há uma limitação aos gastos públicos com a Câmara Municipal, que é o órgão, no poder legislativo no âmbito municipal. A Câmara Legislativa, por força constitucional, ela não pode gastar mais de 70% da sua receita com folhas de pagamento. Se porventura ela extrapola esse limite máximo previsto na Constituição, seu gestor ele responde por crime de responsabilidade. Por fim, temos que lembrar também que compete à Câmara Municipal um papel extremamente relevante para as democracias modernas, porque é justamente o poder legislativo que exerce o controle externo das contas públicas, principalmente relativos à administração pública. Embora dentro, por exemplo, das prefeituras tenha um setor específico de controle interno dos gastos públicos, quem irá exercer esse controle externo relativo à prestação de contas e sua respectiva aprovação ou rejeição, representando o interesse da sociedade, é justamente o poder legislativo. Mas percebam, o legislativo não faz isso sozinho, ele precisa de um órgão técnico. E aqui, o órgão técnico que o apoia, que o ajuda a verificar a regularidade dos gastos públicos é o Tribunal de Contas. Então, o Tribunal de Contas, ele analisa todas as prestações de contas anuais encaminhadas aí pelos gestores e emite um parecer. E esse parecer prévio pode ser tanto pela aprovação quanto pela reprovação das contas. Mas esse parecer prévio, ele não vale automaticamente. É preciso haver uma votação perante a Câmara Municipal e, a partir de 2/3 dos seus membros, haverá então uma decisão política a respeito dessas contas, se elas vão ser efetivamente aprovadas ou reprovadas. Essa é uma função importante do Poder Legislativo Municipal, para além da sua função legiferante de produção normativa. Ele também, então, exerce uma função de fiscalização das contas públicas. Por fim, com relação ao último aspecto da autonomia, no que diz respeito à autoadministração, os municípios, como a gente já viu quando estudamos as competências federativas administrativas, a gente sabe que o município é responsável pela prestação de alguns serviços públicos à população. Só que, como sabemos, o principal mote que movimenta toda a estrutura administrativa do município é justamente o interesse local. Então, em termos de prestação de serviços públicos, ele exercerá principalmente todos aqueles que envolvem o interesse local. Bom, meus alunos, terminamos por hoje mais uma aula de Direito Constitucional, encerrando aqui o tema da federação e espero vocês na próxima aula. Qualquer dúvida, continuamos aí à disposição e online nas redes sociais e também inteiramente à disposição nas vias do SGA e do Canvas para qualquer tipo de esclarecimento. Tchauzinho, até a próxima!